estenda. Aí você tem um ponto e vírgula, continuando no mesmo assunto. Estenda-se o todo da tua habitação, ou a cobertura, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Verso 3, por favor. Verso 3. Porque transbordarás, aí ele explica o que é que vai acontecer. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Alguém diga aleluia. Deixa eu explicar aos irmãos o que está a acontecer aqui. Deus dá uma direção. Eu compartilhei a palavra com a mídia. Partilhei? Tá bom. Então, Deus dá uma direção, uma orientação. Se de fato você espera viver dias bons, você precisa se preparar para os dias bons que virão. Quantos dizem amém? Os irmãos me entendem até aqui? Amém. Então eu declaro, virão dias bons. Deus está dando uma ordem. Alarga a tua tenda. Aumente a sua capacidade de receber aquilo que eu vou colocar sobre a sua vida. Não é? Então hoje, irmãos, não é apenas mais um domingo. Nós estamos a encerrar também mais um ciclo de ensino orientado aos nossos irmãos do curso de maturidade espiritual e do curso de treinamento de líderes. Nós estamos aqui a treinar líderes. Somos uma igreja de vencedores. Cada membro é um sacerdote. Cada casa é uma extensão da igreja. Então, irmãos, nós vamos sim aumentar a nossa capacidade. Deus tem falado comigo, nós vamos crescer, nós vamos receber muito mais gente para cuidar, mas às vezes por que é que nós perdemos essas pessoas? Porque nós não temos preparado aqueles que vão cuidar. O pastor sozinho não consegue fazer isso. Então o que é necessário? Alargar a minha tenda. É necessário que outros líderes sejam levantados. É necessário que outros irmãos amadureçam na fé, que mostrem maturidade para cuidar dos mais novos. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está do lado, o pastor conta consigo nisso. Amém? Então, novos líderes de célula, novos consolidadores na igreja, e tudo que nós ensinamos a esses irmãos, não é para que eles saiam daí mestres na palavra, não. É para que eles entendam que ainda há muito da parte de Deus para viver, para aprender. Ainda há muito pela frente, não é o final. Ninguém pode dizer que já sabe tudo a respeito do Senhor. Todos os dias você pode aprender algo novo. E tem mais, todos os dias você pode compartilhar o algo novo de Deus que você recebe. Então, mas você pode levar isso para todas as áreas da sua vida. É o que eu quero fazer nessa manhã com os irmãos. Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Deus vai derramar uma medida muito maior. 2 Pedro, capítulo 3, verso 17. 2 Pedro 3, 17 diz: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Presta atenção, de fato, há alguns que não têm liderança. Não é o que Paulo está a dizer. Não caiam no erro daqueles insubordinados. Não caiam no erro daqueles que não andam debaixo de autoridade. Não caia no mesmo erro daqueles que não reconhecem mais a graça que flui no corpo de Cristo. Mas nós não. Como igreja, irmãos, nós sabemos a quem servimos, não é? Nós não somos insubordinados. Nós sabemos do nosso chamado. E se for o braço do homem, irmãos, que te move a ser líder, você para. Ontem tive uma conversa muito interessante com alguém que serve em uma outra denominação. A nossa conversa foi em torno disso. Se alguém, não é, vive a liderança por conta de nome, por conta de título, ele desiste. Ele para, não é? Porque a pergunta sempre que eu ouço é: como é que concilia uma atividade, não é, uma carreira que exige tanto, não é, o ministério pastoral e a família?
Quer dizer, nem me perguntam mais o lazer. Quer dizer, para eles já nem existe, né? Mas você vê, como é que você faz isso? Na força do Senhor. Como é que você vive a liderança, a família e a carreira? Você não separa. Alguém falou na mesa, mas eu acho que isso não separa, é verdade. Se você se separar, você não vai dar conta. É a tua vida. É alguém que Deus te chamou e você vive o chamado de Deus na sua família. Você vive o chamado de Deus na sua carreira e você vive o chamado de Deus no ministério. Quantos dizem amém? Você não separa e Deus te capacita. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, nós sabemos que fomos chamados para isso. Então, por isso nós andamos em aliança. E não andamos em aliança com os irmãos por obrigação. Não, eu tenho que amar ou tenho que andar com o Edemerson por obrigação, afinal eu sou o pastor dele. Não, é com alegria. Eu tenho prazer, não é? Para quem conversa comigo depois do culto, sabe que eu brinco mais do que eu brinco no púlpito. Aqui eu me controlo muito. Fora daqui eu até rola à vontade. Mas eu brinco, não é peso para mim. Eu saio da célula à tarde, porque não é peso. Estou alegre, converso com os irmãos, não é peso. Claro, eu conheço muita gente que reclama. O ministério está da cabo de mim, agora estou calvo, e não sei o que, o cabelo branco. Irmão, é a vida. Tudo dá trabalho. Quem concorda que tudo dá trabalho? Não é? Não estar com a família no corpo de Cristo também dá muito trabalho. Eu prefiro o trabalho de ter a família aqui. Eu prefiro o trabalho de gritar de manhã, vamos, se preparem, está tarde, vamos, do que lá na frente ter filhos que não conhecem ao Senhor. Quantos me entendem? Amém? Fala para quem está do teu lado, escolha o trabalho que você vai ter. Porque tudo dá trabalho. Não existe uma vida sem problemas. Eu falo isso várias vezes para os irmãos. Não existe tal coisa. Mas nós andamos em aliança com alegria e não por obrigação. Então, nós sabemos onde estamos, nós sabemos o que estamos a fazer e o que fomos chamados para viver. Algum tempo atrás nós enfatizávamos muito a visão dos radicais livres, jovens destinados ao avivamento. Jovens destinados ao avivamento. E eu cresci a ouvir isso. Eu sou um jovem destinado ao avivamento. Então tudo que eu vivo hoje, eu orava lá atrás. Eu louvo o Senhor por isso. Louvo o Senhor por isso. Eu tenho uma família que eu orei. Eu pastorei uma igreja como eu pedi ao Senhor e o Senhor me chamou para isso. Eu tenho uma carreira que tem uma função que eu orei anos atrás ao Senhor. Quer dizer, eu vivo um sonho. Eu sou um jovem que foi destinado ao avivamento. E aqueles que a essa hora no coração estão a dizer que o pastor não é jovem, eu te repreendo no nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, olha só o que diz. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, todo mundo tem um lugar, todo mundo tem uma função. A sua função não vai ser pregar a palavra, ou talvez seja. A sua função pode não ser necessariamente cantar no corpo de Cristo, ou talvez seja. A questão é que todo mundo é útil no corpo de Cristo. Nós fizemos a escala de servos, já falei isso para os irmãos, não é? E toda a célula tem o seu dia de servir. Então vai ter o dia que você senta, mas tem o dia que você fica na porta a receber os irmãos. Tem o dia que você distribui um envelope de oferta ou de dízimo. Tem o dia que você vai fazer a abertura, se você for um líder de célula. Você vai ministrar oferta, se você tem uma função. Tem a escala do domingo 15, tem a célula de crianças. Todo mundo precisa ocupar o seu lugar no corpo de Cristo. Fala para quem está do teu lado, precisamos ser úteis no corpo de Cristo. Úteis. Claro, tem coisa que todo mundo faz. Todo mundo vem cultuar ao Senhor e todo mundo é dizimista e ofertante. Mas isso é só o primeiro degrau. Não se exalte por conta disso. Imagina, Deus tem muito mais para fazer. Seja útil no corpo de Cristo. Efésios 4,15 diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Você precisa crescer. Coloque a mão no seu coração e fale: eu preciso crescer. Fale: eu preciso crescer em Cristo. E isso nunca para. Isso nunca vai chegar o dia que você vai parar de crescer. Enquanto você estiver nesse mundo, você vai precisar crescer. Verso 16: de quem todo o corpo,
bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando é que de fato vamos crescer na proporção que nos é devida? Quando cada membro ocupar a sua função no corpo de Cristo e desempenhar essa função. Falei para os irmãos, recebemos 45 pessoas no encontro com Deus. Não estão aqui os 45. Acho que nem 10 estão aqui. Por que está a falhar? Porque nós, como corpo de Cristo, não temos trabalhado para que eles estejam aqui. Então nós precisamos, nesse momento, irmãos, deixa eu falar como pastor aqui, precisamos levantar consolidadores. Consolidadores. Nós chamamos anjos da guarda na nossa estrutura de igreja, não é? Precisamos de irmãos que durante um mês vão compartilhar 4 lições de consolidação para esses que tiveram uma experiência, mas que não sabem o que é a vida com Cristo ainda. Quantos me entendem até aqui? Então, ser parte do corpo não é ser igual aos outros. Ser parte do corpo não é eu agora vou ser uma réplica do pastor Hélio. Não, não é. Mas é necessário que cada um esteja convencido que faz parte do corpo. Eu faço parte do corpo. Do jeito que eu sou, com a minha diferença, com o meu perfil, com o meu temperamento, eu faço parte do corpo. Eu sou útil para o corpo. Então o pensamento às vezes de que hoje eu não vou, nem vou fazer falta, e ninguém vai sentir a minha falta, acredita em mim. Cada cadeira vazia, talvez os irmãos aí não notem, mas eu noto. Alguém não veio. E eu começo a procurar quem não veio, não é? Por que não veio? Mas eu falo várias vezes, eu não forço ser pastor dos irmãos, mas eu admiro aqueles que me reconhecem como seu pastor. Seu pastor. Eu quero fazer parte da sua vida, amém, meu irmão? Amém. Então, fala para quem está ao teu lado, quando você falta, você faz falta. Cumprimenta ele, pega na mão assim e fala, não falta, pelo amor de Deus. Fala para ele, você faz falta no corpo de Cristo. Aleluia. Então, desejo viver integralmente a vida do corpo. Desejo viver integralmente aquilo que o corpo pode propiciar como vida abundante. Eu estou a falar aqui sobre o transbordar, mas você vai ver que toda a nossa linha de palavra vai terminar em Cristo. Por quê? Porque você não vai transbordar se não for no corpo de Cristo. Você não vai transbordar se não for por Cristo. Você não vai transbordar se não for em Cristo. Amém, meus irmãos? Então, Deus nos chamou para transbordar. Essa é a palavra profética que eu tenho com os irmãos nessa semana, no dia de hoje, que você vai viver nos próximos meses. Pode começar a apontar. Os próximos 6 meses serão meses de transbordar. Deus nos chamou para isso. O que é a palavra transbordar? Ela refere-se à ideia de receber bênçãos abundantes, superiores à nossa capacidade de reter. Porque quando você transborda, ultrapassa fronteiras. E se você é abençoado de forma que te ultrapassa, o que é que vai acontecer? Quem está da sua frente vai receber, quem está atrás de si vai receber, quem está do seu lado direito vai receber, quem está do seu lado esquerdo vai receber também. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, andem comigo. Tenho sido muito abençoado e tenho transbordado. Não falo de mim mesmo, mas eu reconheço a graça do Senhor sobre a minha vida. Há uma unção de Deus sobre a minha vida. Ao longo dos anos eu tenho avançado, eu tenho crescido, eu tenho prosperado em todas as áreas. Meu casamento é uma bênção, minha criação de filhos é maravilhosa, meu trabalho tem sido muito abençoado e o ministério também. Não é por mim, eu nem mereço, mas o Senhor me ama e eu não discuto isso com Ele. Quero falar para os irmãos, há uma bênção nesse lugar, há uma unção nesse lugar, há uma palavra profética a ser liberada nesse lugar. É tempo de transbordar. E você vai transbordar. Quantos dizem amém? Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Escreva isso. Coloque isso em algum lugar que você possa visitar constantemente. Coloque na tela do seu telefone ou na tela do seu computador. É tempo de transbordar. Transbordar. E claro, eu falo para os irmãos a respeito da generosidade. Falo a respeito da provisão do Senhor. O Senhor vai nos dar o suficiente para nós e o suficiente para abençoar a outros. Abençoar a outros. Por isso Deus vai te fazer transbordar. Tem gente que precisa, ele mesmo não tem clamado, mas Deus vai te dar tanto, que vai transbordar, que vai abençoar a outros. Isaías 54, verso 1 diz:
Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Verso 2, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Verso 3, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Tem várias formas que nós interpretamos aqui. Primeiro eu quero falar para aqueles que abriram a casa para se tornarem anfitriões e recebem a célula toda semana. Continue. Quando você faz isso, você alarga o seu toldo. Quando você faz isso, você permite com que outros sejam abençoados. E não se engane, Deus vai derramar bênçãos sobre a sua casa. Torne-se um anfitrião. Deixe que a casa do Senhor invada a sua casa também. Deixe que a igreja, a vida de Deus, tome o lugar da sua casa também. Deus quer te prosperar. Quantos dizem aleluia? Amém? Mas eu quero falar também a respeito de liderança. Todo fala de cobertura. Reconheça líderes, reconheça autoridades espirituais sobre a sua vida. Deus quer te abençoar. E através desse, talvez você diga, eu sei muito mais Bíblia que ele, eu tenho muito mais conhecimento do que ele, eu sou muito mais experiente na vida do que ele. Mas se Deus o levantou para ser um líder na sua casa, para ser um líder na sua igreja, submeta-se. Seja humilde. O que teoricamente Jesus teria para aprender com José e Maria? Nada. Ele era Deus. Mas a Bíblia fala que Jesus lhes era submisso. Foi submisso a José e a Maria. O que foi? Tangirar para a minha criança. Aqui nela. Socorra eu, teu primo. Amém. Glória a Deus. Então, há uma promessa. Falei no início para os irmãos. Deus não disse, eu vou alargar a sua tenda, eu vou estender o seu toldo e depois lhe abençoarei. Não. Há uma participação aqui. Deus falou, cante alegremente, ó estéril. Então, no meio da tribulação, deixa eu dizer, cante, se alegre. Tem algo que Deus prometeu que ainda não aconteceu. Comece a louvar ao Senhor. Comece a engrandecê-lo por tudo que Ele vai fazer. Tem aquela canção que é, por tudo que tens feito. Alguns conhecem? Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, vamos? Te agradeço, meu Senhor. Amém? Aleluia. Então, cante ao Senhor, se alegre por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer na sua vida. Cante alegremente ao Senhor. Ainda não aconteceu, mas eu me alegro no Senhor. Domingo passado eu falei, o mundo se exalta pela força do braço. Ele começa a fazer planos. Estou com um negócio aqui, eu tenho um plano, vou dar entrada num pedido de financiamento e vai acontecer isso e vai acontecer aquilo outro. E ele começa a contar para pessoas e se alegra confiando na força do seu braço. Eu já recebi tanta gente que fez promessas, Senhor, se esse projeto sair, também vou mudar a sua vida. Eu, calma, seu fulano, não é assim, não é? Você vê, mas se alegram na força do seu braço. Nós não, nós nos alegramos por aquilo que o Senhor fez. Nós nos alegramos porque aquele que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você pode cantar alegremente sem acusação. Você pode cantar vitória, não é porque você vai receber vitória, é porque em Cristo Jesus você já foi feito mais do que vencedor. Se alguém tem motivo para cantar vitória antes do tempo, somos nós, porque nele nós podemos todas as coisas. Quantos dizem aleluia? Então cante alegremente. E eu falei, Deus não diz que vai alargar a tua tenda. A promessa não foi essa. A promessa foi que você vai transbordar. Transbordar. Você está com planos de ir para a conferência. Você tirou o passaporte? Você entrou no site da TAG para ver se tem promoção? Eu faço essas coisas sempre. Mas você vê, trata os documentos, alargue a sua tenda. Se prepare para isso. Estou à procura de um emprego, leia o jornal. Não sei quem tem o contato do Vasco. O Vasco, o nosso irmão está aqui, o Vasco.
o Vasco sempre posta candidatura de emprego. Sempre. Aí eu faço print às vezes, reclamei com os primos que reclamam da vida também, não é? Mas você vê, procure um emprego, melhore, vá saber qual é o curso que está a ter mais saída, faça gestão de projetos, faça alguma coisa. A promessa é que você vai transbordar. Imagina, alguém te chama para ocupar uma posição e você chega lá, estrada tudo. Você envergonha a si mesmo, você envergonha quem te colocou nessa posição. Deus está a dizer, alargue a sua tenda, estenda o seu todo, firma bem as tuas cordas, as tuas estacas, porque você vai transbordar. Fala para quem está do lado, prepare-se. Conta-se que certa igreja, numa região muito árida e seca, não choveu há algum tempo, fizeram um propósito de oração, provavelmente você já ouviu esse testemunho também, fizeram um propósito de 21 dias. No final de 21 dias, no 21º dia, era o culto de encerramento, porque eles estavam a clamar por chuva naquela região. Uma menina, uma adolescente, ela chegou no culto com capa de chuva e com guarda-chuva na mão e botas de chuva também. E alguns começaram a rir dela. Mas ela foi a única que preparou-se para ver a chuva que Deus iria derramar. Se você tem orado por algo, prepare-se para aquilo. Que a tua fala seja coerente ao seu comportamento, ao seu posicionamento. Se você tem falado de chuva, prepare-se para ela. Alargue a sua tenda. Fala para quem está ao teu lado, não tenha medo. Alargue a sua tenda. Essa foi a promessa do Senhor. Você vai transbordar para a direita e você vai transbordar para a esquerda. Por outras palavras, eu diria que nessa promessa, essa é a parte do homem. Se preparar para receber. Se prepare para receber. Deus vai alargar a sua influência. Deus vai alargar o seu rendimento. Deus vai alargar a sua estrutura familiar. Quando dizem aleluia. Isaías 54:4 diz, não temas, não tenha medo, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, ou seja, não seja tímido, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade ou dos tempos passados e não mais te lembrarás do opróbrio. Opróbrio é vergonha também, da tua viuvez. Não tenha medo. Não tenha, eu não sei para que essa palavra nessa manhã, eu estou aqui a repetir, não tenha medo, seja ousado. Deus te segura pela mão direita e te diz, vai em frente porque eu sou contigo. Alarga a sua tenda, não tenha medo de ser envergonhado. Isso não der certo, pastor, eu sinto Deus falar no meu coração, mas será que é Deus mesmo? Não tenha medo, você não vai ser envergonhado. Quantos dizem aleluia? Você pode dizer glória a Deus nessa manhã? Você pode aplaudir ao Senhor? Não tenha medo. Eu sei, é difícil crer muitas vezes. O desafio é muito grande, não é? E você começa a fazer comparações ou ponderações, porque às vezes a nossa incredulidade, não é? Ela vem mascarada de bom senso. Às vezes a nossa incredulidade, ela vem mascarada de responsabilidade. E andar em fé não é ser irresponsável. Mas eu deixo te dizer uma coisa, se você é filho de Deus, se você de fato serve a Cristo, vai ter muita atitude sua que vai parecer irresponsabilidade, mas você vai precisar dar um passo de fé. Se ainda não viveste isso, deixa eu te falar, você ainda não viveu completamente o que é ser filho de Deus. Você vai ter momentos em que você precisa colocar o pé sem saber se o mar vai abrir ou se você vai afundar. Isso é fé. Fiel é aquele que prometeu. Então eu vou andar na palavra que ele falou. Ou ele vai me livrar de me afogar, ou ele vai me levar nada até do outro lado, ou o mar vai se abrir, ou vou andar sobre as águas, mas se ele falou que eu vou do outro lado, eu irei. Quantos dizem aleluia? Você pode dar um glória a Deus bem alto? Eu preciso que você aqueça o seu espírito nessa manhã. Tem muita palavra profética a ser liberada hoje nessa manhã. Creia nisso. Creia nisso. Deus tem coisas maiores para fazer. E claro, o chamado de Deus assusta. O chamado de Deus nos intimida. O chamado de Deus não nos dá grandes confortos. Deus chama e precisa que você confie. Olhe para Moisés. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 23 diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança
formosa. Também não ficaram o que, meus irmãos? O que é que diz aqui? Não abriu? Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram o quê? Amedrontados pelo decreto do rei. O medo impede que a fé flua. Quando você está amedrontado, não tem como fluir em fé também. Não tem como. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, está escrito em 1 João. Porque quem é aperfeiçoado no amor, ele sabe, maior é aquele que é por mim. Aquele que prometeu, ele vai me guardar também. Não é? Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Fiel é quem prometeu. Fiel é quem prometeu. Você vê, não tiveram medo. O decreto do rei era que todas as crianças seriam mortas, do sexo masculino. Todas. Mas eles guardaram. Podiam matar o menino e matar a eles também. Verso 24. Olha o que aconteceu. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado o que, meus irmãos? Filho da filha de Faraó. Eu não quero ser contado com as riquezas desse mundo. Ele rejeitou a reputação do Egito para servir a Deus. Agora, claro, era uma vida de incertezas. Passou 40 anos distante. Uma vida de incertezas. Mas foi fiel ao propósito. No final, foi usado para libertar o povo da escravidão. Mas o que aconteceu de fato? Guarda essa frase. Deus lhe deu provisão, Deus cuidou da vida dele e Deus lhe deu direção. Deus lhe deu provisão, Deus cuidou da vida dele e Deus lhe deu direção. Mas ele aceitou um chamado de forma radical. Foi um radical. Abraão também. Abraão significa pai de uma multidão. Ou pai de muitos. Com 75 anos, vocês sabem, Abraão saiu da parentela, da terra em que ele cresceu, não é? Onde ele viveu 75 anos da sua vida. Mas Deus lhe chamou e ele abriu mão de viver tudo o que ele conhecia, abriu mão para ir para o desconhecido de Deus, abriu mão para experimentar algo que ele nem tinha noção de como seria, mas porque Deus falou, ele creu. Porque Deus falou, ele saiu, ele obedeceu. Gênesis 12, verso 1 diz: ora, disse o Senhor, Gênesis 12, 1, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Verso 4 agora. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Hoje eu estava lendo isso com um pouco mais de cuidado. Vocês sabem como é que é mais ou menos a pronúncia do H no inglês, né? É meio que um sopro, no hebraico também, né? Aí às vezes falo, meu nome é Hélio, não é? Mas por conta do H, se você coloca meio que um sopro em Harã, como é que você iria pronunciar? Haram, não é? Vocês sabem que o árabe haram é pecado? Alguém parou para ler dessa maneira já? E Deus falou para Abraão sair de onde? Do pecado. Eu falei, glória a Deus. Amém, voltamos. Então, quando saiu de Harã, é assim que nós lemos, né? Ok. Abraão ficou no final da sua vida, você vê, primeiro, não tinha filho, não é? Estava ali no conforto da família, mas Deus o desafiou, Mila, para uma vida nova. Deus o desafiou, Sandra, para experimentar algo que ele nunca havia experimentado, não é? Deus desafiou Abraão a algo que ele até desejava, mas que naturalmente ele não tinha condições de fazer, não tinha condições de viver. Se vocês lembrarem, a promessa do Senhor é que ele iria ser engrandecido, que ele seria enriquecido e que ele teria uma descendência. Engrandecido, seria um homem famoso, conhecido, não é? E até autoridade. Seria enriquecido, teria provisão para ele e para muitos, não é? E ele teria uma descendência. Alguém vai falar, pastor,
mas todos eles morreram. É verdade, não é? Saíram de pescadores para se tornarem pregadores, pastores, apóstolos, cuidaram do corpo de Cristo. A igreja começou a crescer e cresce até os dias de hoje. De vez em quando você encontra pregadores nas redes sociais a falar: essa é a pior geração da igreja que já existiu. Mas eu não tenho essa opinião. Essa é a maior versão da igreja que já existiu. Os apóstolos foram sim bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Pescadores, mas bem-sucedidos. O propósito continua. 2000 anos depois, a igreja permanece. É a maior igreja que já existiu na face da terra. No caso, toda a igreja, não é o corpo de Cristo. O que eu posso dizer a respeito deles? Deus lhes deu provisão, Deus cuidou das suas vidas e Deus os direcionou, até mesmo no martírio. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus bem forte, Senhor. Então, por que eu estou a falar isso para os irmãos? E dei vários exemplos aqui. Deus vai te fazer transbordar, assim como fez transbordar na vida desses homens. Deus falou algo contigo, especificamente contigo. Viva isso que Deus tem colocado no seu coração. Então, de uma maneira profética, eu quero falar de um transbordar de Deus em 4 áreas da sua vida. Quantas áreas, meus irmãos? 4. Primeira área é na sua saúde. Livro de Êxodo, capítulo 15, verso 16 diz: E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura, que te sara. Então, alguém vai falar: pastor, não temos condição de cumprir isso. É verdade, não tínhamos condição de cumprir isso, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. E mais, Cristo cumpriu toda a lei. Agora tem a recompensa da lei. É a promessa do Senhor: nenhuma enfermidade permanecerá sobre nós. Quantos dizem amém? Nenhuma. Você está do lado de um familiar seu, fala para ele: sobre a nossa casa nenhuma enfermidade permanecerá. Nenhuma. É promessa do Senhor. É promessa do Senhor. Amém? Em Cristo essa promessa é viável. Em Cristo nós podemos alcançar isso. Em Cristo nós podemos desfrutar disso, porque Ele cumpriu toda a lei. Agora, se é em Cristo que isso é viável, onde é que eu preciso ter a minha vida? No corpo de Cristo. Se é em Cristo que eu recebo, irmã Faustina, como é que eu desfruto disso? Vivendo a vida da igreja, do corpo de Cristo, do lado dos irmãos, em comunhão. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está do lado. No corpo de Cristo nós desfrutamos dessa bênção. Livro de Mateus, capítulo 10, verso 1 diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Sabe, discípulo é uma palavra que é aplicada apenas para os crentes. Se você for ver em Atos, sempre se referia a discípulos. Havia um discípulo de nome tal, não é? Havia um discípulo na região tal, aí fala de Ananias. Mas aí quando vai falar de Ananias e Safira, a Bíblia diz o seguinte: havia um homem de nome Ananias e sua esposa Safira. Por que Ananias foi contado como homem e não como discípulo? Porque não era parte do corpo de Cristo. Os irmãos me entendem até aqui? E há um símbolo também nisso, o 12. O 12 em hermenêutica bíblica aponta para a igreja. Então os discípulos e o 12 fazem uma referência à igreja. E é aos 12 discípulos que Jesus deu autoridade para expelir espíritos imundos. É sobre os discípulos ou sobre a igreja que o Senhor deu autoridade para curar os enfermos de todo tipo de doenças. Olha só esses símbolos. São 12 filhos de Abraão. São 12 tribos de Israel. E Deus então, o Senhor Jesus, Ele pegou 12 apóstolos. Tudo isso aponta para a igreja do Senhor. É a igreja que tem essa autoridade. É a igreja. Por isso é que a palavra vai ensinando: se alguém está enfermo no meio dos irmãos, para que chamem os anciãos, para que chamem os líderes da igreja, para irem para essa casa e orar a respeito dos enfermos. Precisamos ter essa prática, irmãos. Isso
Isso é doutrina apostólica e nós acreditamos nessa doutrina. Precisamos viver intensamente. Nós oramos nas células, glória a Deus. Mas se tiver alguém enfermo na sua casa, nos chame. Queremos ir lá orar com vocês. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um amém nessa manhã? Então, há autoridade no corpo de Cristo. Desfrute dela. É um convite que o Senhor te faz. Desfrute. A cura disponível no corpo de Cristo. Mateus 8,16 diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Verso 17: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém, meus irmãos? Então não aceite a enfermidade sobre a sua casa. Deus quer te fazer transbordar em saúde. Quantos dizem aleluia? Deus quer te fazer transbordar em boa disposição. Quantos dizem amém? Segunda área da nossa vida é nas nossas finanças. Deus quer nos fazer transbordar nas nossas finanças. Quando nós falamos de finanças, nós falamos, claro, de algo que até gera um bocadinho de constrangimento para alguns, não é? Muitas vezes nós achamos que o dinheiro é que é uma maldição. Cuidado, dinheiro é maldição. Dinheiro não é maldição. Não é isso que diz as Escrituras. A palavra fala que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. O dinheiro não pode ser um patrão na sua vida. O dinheiro não pode determinar a sua agenda. O dinheiro não pode determinar quantos filhos você terá. Tem gente que avalia assim: olha, se o câmbio baixar, eu vou fazer mais um filho. Se não baixar, não, vamos parar por aqui. Não, pastor, do jeito que está o país, do jeito que está a economia, do jeito que vão as coisas, não convém. Espera aí, quem que é Deus sobre a sua vida? É Mamon ou é o Senhor? Decida hoje a quem você vai servir. Não sirva ao dinheiro. Não sirva ao dinheiro. Ore ao Senhor. Ele vai dar provisão sobre a sua casa. Ele vai dar provisão sobre os seus filhos. Não quer dizer que você tem que sair por aí desenfreadamente fazendo muitos filhos. Não. Quer dizer que você tem que fazer todos eles debaixo da direção do Senhor. Tudo que você for fazer, faça pela fé. Tudo. Tudo pela fé. Trabalhe pela fé. Constitua a família pela fé. Tenha filhos movidos na fé também. Tudo isso, não deixe que o dinheiro governe a sua vida. Não deixe que o dinheiro governe a sua agenda. Pastor, não vou poder ir para o culto porque surgiu um negócio e tenho que fazer. Que isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... E essas coisas vos serão acrescentadas. E quais eram as coisas que Jesus estava a conversar com eles? Sobre o que eles haviam de comer e sobre o que eles haviam de vestir. E Jesus fala para ele: quem anda atrás dessas coisas são os ímpios. Os ímpios é que andam atrás dessas coisas. Vocês não. Só falar para os discípulos, para a igreja: busquem em primeiro lugar o reino. Essas coisas serão acrescentadas. Não vai faltar alimento sobre a sua casa. Não vai faltar roupas que te cubram. E não está falando de qualquer roupa, não. Jesus fala: olhem para os lírios do campo. Deus veste os lírios do campo. Nem Salomão se vestia como eles. Será que vocês que são filhos, Deus não vai dar roupa? Se Ele não te negou, Jesus Cristo morreu no seu lugar, vai te negar um par de sapatos? Vai te negar uma roupa para vestir? Será que Ele vai te negar alimento? Será? É assim que vocês entendem a Cristo? Não. Com amor eterno te amei e com benignidade te atraí, diz a palavra de Deus. Como dizem aleluia. Fala para quem está ao teu lado: não vai faltar na nossa casa. Fala: nós iremos transbordar. Se você não quiser falar para ninguém, fala para si mesmo: não vai faltar na minha casa e eu irei transbordar. Eu vou transbordar. Há uma promessa de Deus para mim. Livro de Salmos, capítulo 37, verso 25. Fui moço e já, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salomão estava velho já. Olha, toda a minha vida, se tem uma coisa que eu nunca vi, é o filho daquele que serve a Deus desamparado e a mendigar o pão. Porque às vezes nós achamos que tudo o que fizemos no corpo de Cristo é inútil. Não tem validade. Por quê? Será que vale a pena gastar os 2 dias servindo ao Senhor? Será que vale a pena apacentar tanta gente? No final nem vão me reconhecer. Eu não preciso dos aplausos de homens. Você não precisa também.
mas Deus conta tudo aquilo que você faz no corpo de Cristo. Você vai ser recompensado. Você vai ser recompensado. Seus filhos não serão desamparados, nem vão mendigar o pão. Aleluia. Amém. 2 Coríntios 8:9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis o quê? Oh, irmão, 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. E não é pobre de espírito, amém? Era de dinheiro mesmo. Por amor de vós, para que pela sua vos tornasseis. Você lê bem a parte que ele fala da oração, não tem que orar, mas isso tudo você guarda bem. Mas quero te falar uma coisa, também é uma promessa da parte de Deus, que você seja rico. Sabe, a igreja de Cristo tem problema em aceitar isso. O judeu não tem problema em aceitar isso. Na verdade, o judeu coloca isso assim, no povo próspero. O judeu é próspero até na sapataria que ele abre. Mas o cristão tem problema com isso. E ainda tem cristão que fala para outros, falam muito de dinheiro nessa igreja. Quer dizer, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de pecado. Você sabia disso? Fala mais de dinheiro do que pecado. Muito mais. Você acha que... Aí, em tempos eu estava a pensar também, poxa, sempre que eu vou orar, eu sempre peço algo para Deus. Sempre. Sempre. Aí você fica acusado às vezes, não sei, você vai ficar acusado, né? Mas sempre que eu vou orar, vou lá para agradecer, começa, Senhor, hoje eu quero agradecer e tal, e não sei quanto, mas termina, já agora, Senhor, posso te pedir algo? Posso te pedir algo, Senhor? Mas você vê, o que você tem para dar para Deus? De verdade, o que você tem para dar para Deus? Nada. Tudo que você tem para dar para Deus é uma necessidade. E Ele tem prazer em te abençoar. Aleluia. Parem de ficar acusado a respeito disso. Amém. É tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Vou pedir. Ele pode me dar. Se alguém que pode dar, é Ele. Então eu peço, Senhor, o que eu vou te dar? O que tenho eu para que o Senhor se admire tanto? Não é? O Senhor se agrada daqueles que pedem, na certeza de que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quantos dizem aleluia? Então peça. Você tem lista grande, não tem problema. Ele não tem limites para abençoar, amém? Isaías 1:9 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Comereis o melhor dessa terra. Mas nós estamos acostumados com o mais ou menos. Eu quero o melhor. Esse tempo é tempo de transbordar. Nós vamos transbordar nesse lugar, amém? Esse lugar vai ficar pequeno, irmãos. Vai faltar cadeiras, vamos ter que trocar as cadeiras, não sei. Vamos ter que multiplicar cultos aqui até o final do ano, em nome de Jesus. Pastor, nós temos falado isso sempre. Não vamos parar de falar até ver acontecer. Esse lugar vai melhorar a estrutura, vai melhorar, porque Deus quer nos fazer comer do melhor dessa terra. Se quiseres e guardares essa fé, se quiseres e continuamente acreditares nessa promessa e confessares essa promessa, você vai comer do melhor dessa terra. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa manhã. Quem encerrar esse ponto, olha só, 1 Crônicas 29:12 diz: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Que oração maravilhosa. Comece assim a falar para Deus: Senhor, tu podes todas as coisas. O engrandecer está nas tuas mãos, a força está em ti. Eu não venho pedir nada que o Senhor não possa dar. Aliás, o Senhor pode me dar todas as coisas. Eu creio nessa palavra profética. Para mim é tempo de transbordar. E eu irei tomar posse dessa palavra e comerei do melhor da terra em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Faz essa oração. Peça ao Senhor. Terceira área da sua vida, em sua família e sentimentos. Deus quer te fazer transbordar. Tem alguns que até já nem têm bom contato com os familiares. Gênesis 2:18 diz: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por outras palavras, irmãos, Deus fez o homem para estar em família.
para estar em família, não é para estar sozinho, não. Pastor, mas está tudo bem comigo temporariamente. A seu tempo você vai precisar abraçar o propósito de família, não é? Obviamente, em algum momento, o projeto de Deus foi contaminado por um espírito de independência. Eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. É o que aconteceu com Adão e Eva. Queriam ser independentes. Mas você sabe, independência e morte é a mesma coisa. Não há independência verdadeira, não existe. Não existe. Todo mundo sempre estará atrelado a um outro, a um terceiro. Que seja pelo vínculo familiar. Quantos dizem aleluia? Não é? Que seja pelo vínculo familiar. Aí os solteiros vão dizer: pastor, mas o apóstolo Paulo fala que é melhor estar sozinho, porque o solteiro cuida das coisas de Deus e o casado cuida da casa. Olha, eu reitero aqui para os irmãos: não separe. Não separe a vida. Não existe tal coisa como ele apenas cuida das coisas da família. Pedro era casado e era o líder da igreja. Qual que é a tua desculpa agora? Solteirinho. Você vai casar em nome de Jesus. Amém. Você vai casar. Você vai ter um esposo para falar meu marido. Você vai ter uma esposa para falar minha varão ungida do Senhor. Você vai ter os teus filhos para falar: filho, está na hora do kids, vai, aleluia. Aí você vai ver como é que funciona quando eles entram aqui para pedir oferta. Pai, oferta, mãe, oferta. Você vai viver isso também. Você também vai postar foto no Natal. A família fulana de tal vos deseja um Feliz Natal, Feliz Dia do Salvador, aleluia. Alegre-se em nome de Jesus. Pastor, já passou tanto tempo. Deus está preparando o perfeito, o agradável, o que é bom. Não diminua o padrão, não aceite qualquer coisa. Quando dizem amém? Oh, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a misericórdia se renova. Eu brinco com os irmãos, mas é com os casados também. Você não nasceu para viver em pé de guerra em sua casa, com a sua família. Você foi chamado para ter um casamento bom, agradável e perfeito. Essa é a vontade de Deus. Pastor, mas não tem problema. E quem disse que problema é falta de perfeição? Faz parte. Opiniões contrárias mostram que tem dois indivíduos a viverem. É o certo, é o normal. Você nunca vai concordar 100% com alguém. Nunca. Não existe isso. Existe em Hollywood, filme. Nós pensamos a mesma coisa, pastor. Não pensam. Um de vocês está a fingir bem, ok? Aí quando casarem, vai aparecer. Vocês vão ver. Nós somos muito compatíveis. Tá bom. Casa. Eu vou estar aqui para fazer aconselhamento pastoral. Falar: seja bem-vindo a essa vida, irmão, aleluia. Pastor, ele não fingia, ele estava apaixonado. Entendeu? Mas deixa eu te falar, isso é promessa de Deus. A promessa do Senhor, ela não diz que não vamos ter problemas. Você vai ser feliz, você vai ser exitoso. Você vai ter uma família. Não é o certo que você esteja num e depois em outro relacionamento. Deus tem promessa, Deus quer te fazer transbordar na sua casa. Quantas vezes nós vimos colegas de escola que terminavam as aulas e não queriam ir para casa? Porque o ambiente era hostil, porque os pais brigavam sempre, porque era um ambiente de estrado, não era bom, não queriam ir para casa o tempo inteiro e procuravam ficar na rua. E esses meninos, adolescentes, começavam a experimentar álcool, começavam a experimentar droga. Por quê? Porque o ambiente na casa não era saudável, não era bom. Mas você tinha alguns que ainda nem terminou a aula, já está arrumado, porque já quer ir para casa. Já quer ir para casa, porque o ambiente de casa era bom. Que esse seja o seu testemunho. Que a sua casa seja assim, abençoada, que carrega a presença de Deus. Que os teus filhos querem estar lá, e mais, que os amigos dos teus filhos queiram estar na tua casa também. Porque uma casa abençoada tem vida de Deus. Claro, tem casas que só procuram porque a internet é boa. Tudo bem, dá para aceitar, não é? Mas que a sua casa seja procurada por conta da presença que carrega, por conta do ambiente ungido que carrega. Não,
que o teu pai é muito fixe. Não, é que o teu pai é um santo homem de Deus. Aleluia. Eu lembro de uns amigos que eu tive, não é? A primeira vez que eu vi alguém orar em línguas foi naquela casa. E eu passei, estávamos aí fazer, nem lembro o quê, mas a senhora estava no quintal, do lado assim, do quintal, e ela estava falando umas coisas muito estranhas. E eu parei assim na porta, os meus amigos passaram, eu estava tentando entender que língua é essa, não é? Que língua é essa? Porque eu falei, em inglês eu falo, isso não é inglês. Será que Kimbundo não falou ainda nenhuma palavra que os meus pais falam? A minha mãe fala 4 línguas, não era nenhuma das línguas que a minha mãe falava. Minha mãe fala português, francês, inglês e Swahili. Alguém já ouviu falar de Swahili? Sim. Minha mãe fala Swahili. Ela foi alfabetizada em francês e português, e a língua local no Likasi, no sul do Congo, é Swahili. Eu falei, não é nenhuma dessas línguas. Então, o que era aquilo? A senhora girar uma latona, olhos claros, racatarabaçu, não sei o que. Que é isso aqui? E aí um chegou e disse assim, minha mãe está orando, sai daí. Que oração? Mas ela está falando, eu nem entendi a oração. Não, isso é língua estranha, você não sabe o que é isso, aí me explicaram o que era, eu não sabia, não é? Porque assim, eu não era ligado a isso, eu venho de uma igreja tradicional, onde bater palma é falta de, como é que se chamava? Reverência, tem que ter reverência. Você não podia nem bater palma quando terminasse o cântico, não é? Não podia bater palma. E aquilo me deixou maravilhado. E acredita, o ambiente daquela casa era muito bom. Eu saía do serviço várias vezes, ia na casa dos meus amigos, não ia para minha casa. Ia lá e conversávamos, eles ensinavam sobre a palavra. E era aquele ambiente muito bom. E a senhora era maravilhosa, maravilhosa, Dona Teresa, maravilhosa. Deixa eu te falar, Deus é bom e Deus quer que o seu ambiente familiar seja bom também. Você carrega o Espírito de Deus. Deus tem uma promessa para a sua casa, para os seus relacionamentos. Vai transbordar. Vai transbordar. Pastor, eu já fui muito ferido, já me traíram muito, não é? Mas deixa eu te falar, Deus vai te restituir. Esse é o ano da restituição. Olhe para trás, fixando os seus olhos em Cristo. Fixe os seus olhos em Cristo, em Jesus. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Qual que é o plano do diabo? O diabo quer destruir famílias, irmãos. Quer destruir família. Então aprenda a orar. Aprenda a posicionar-se. Aprenda a buscar pela sua casa, pela sua família. Não espere que outros tomem essa posição a respeito da sua casa. Pastor, ora pela minha família. Eu oro por todos. Eu oro por todos. Mas sabe, as guerras você que conhece. Os problemas você quem sabe. As situações internas você que conhece. E você que precisa se posicionar. O território é seu. 2 Samuel nos dá aqui um bom quadro. 2 Samuel 23:11 diz: depois dele, Samá, filho de Agé, ou Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de que, meus irmãos? Lentilhas, alimento, não é? E o povo fugia diante dos filisteus. Verso 12: pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o que ele fez? E o defendeu. Defendeu o terreno. Como é que o filisteu fazia? O filisteu não cultivava. Ele esperava o tempo da colheita, invadiam Israel e roubavam toda a colheita e levavam para eles. Eles não cultivavam. Era assim que eles faziam, eles saqueavam. Chegou a época das lentilhas, que era para sustentar famílias, não é? E eles foram lá para tomar aquele pedaço de terra para fazer a colheita. Samá não aceitou. Samá se posicionou no terreno e defendeu aquele terreno. Ainda que custe a minha vida, foi o posicionamento dele. Mas eu não saio daqui e vocês não vão tomar esse lugar também. Nós falamos algo parecido todo domingo. Nós falamos, haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que às vezes, claro, na hora que aperta, os irmãos esquecem essa declaração. O haja o que houver é haja o que houver. Eu estou disposto a tudo. Estou disposto a tudo. Ainda que eu tenha que dar a minha vida, a minha agenda, eu estou aqui. Continuando. E feriu os filisteus. E o que é que o Senhor fez? Volta. E o Senhor efetuou grande livramento. Você sabe, a Bíblia não fala que foi Samá que deu livramento.
Samá teve posicionamento e o Senhor deu livramento. O Senhor não pede que você tenha força para executar todas as coisas, Vasco. O Senhor não pede que você tenha força para executar todas as coisas, de ovelha. O Senhor não pede que você seja forte e o mais inteligente de todos, Edson. Não é, meus irmãos, não é isso. O Senhor só pede que nós tenhamos posicionamento. Fala para quem está ao teu lado, se posicione. Deus vai dar livramento. Por que às vezes o ambiente da nossa casa não é tão bom assim? Porque nós aceitamos, nós negociamos. Deixa, é para não ter conflito. Eu falo para os irmãos, tem discussões que não podem ser adiadas. Não pode. Às vezes o marido, porque quer paz, não quer discutir, ele aceita. Deixa só. Não, eu não deixo. Vamos resolver agora e vamos dormir com o assunto resolvido. Espuma já agora, depois vamos limpar o chão juntos e acabou. É certo, irmãos. Não pode. Porque eu já falei, opiniões diferentes significa que tem dois indivíduos pensantes, com pontos de vista diferentes. Mas alguns não gostam de ser contrariados. Quer dizer, quando é contrariado, é uma afronta. Não pode eu sou o marido. Não, eu posso ser contrariado. E eu vou sentar aqui para explicar por que o meu ponto é melhor. E você vai falar por que o teu ponto é melhor. Não é? E no final, se não entrarmos num consenso, então é o seguinte, eu sou o marido. Se der errado, eu assumo que eu sou homem e homem de Deus. Mas se der certo, glória a Deus, porque eu sou marido e não fiz mais do que a minha obrigação. E pronto, vamos para cima. Aí você vai e ora para dar certo. Senhor, eu falei. Mas está resolvido. E você assume. É assim. Então, tem discussões que você não pode adiar. Aí, adia outro dia, aí já não se falam em casa. Quer dizer, chegou, o jantar está na mesa e comeu, boa noite, tu aí dormir. Depois pode arrumar a louça, deixa aí, eu vou tirar amanhã. Quer dizer, o ambiente está péssimo. Não é? Os filhos não entendem. E os pais pensam que os filhos não sabem de nada. Mas eles percebem. Podem não entender toda a lógica da coisa. Mas eles percebem. O ambiente não está bom. A frequência aqui está desajustada. Não é o que o Senhor tem para a sua casa, não é o que o Senhor tem para a sua família. Quando te dizer aleluia. Senta, resolve. Vamos discutir e vamos dormir bem. Em nome de Jesus. E os solteiros me perdoem, mas aí os casados antes de dormir, namora e depois dorme. Aleluia. E quem está aflito, casa em nome de Jesus. Amém? Última coisa. A equipa de louvor. Deus quer te fazer transbordar no seu chamado. Deus quer te fazer transbordar no seu ministério. Pastor, mas eu acho que eu não tenho nada para fazer no corpo de Cristo. Você tem. E não deixe o diabo te enganar a respeito disso. Deus te chamou. E não é por acaso. Não é? Fale na sua simplicidade. Alguns dizem, pastor, eu ainda não conheço tantas coisas assim a respeito da palavra de Deus. O que é que eu posso falar? Faça como cego. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Dê o seu testemunho. Não, você precisa, vamos para o corpo de Cristo, vamos para a igreja, vamos para a célula. Não, você vai ver como é que é bom. E conta e chama os outros a respeito. Não, você tem que passar pelo encontro com Deus. Ele passou pelo encontro com Deus. Olha, depois do encontro com Deus, você tem que fazer a consolidação. Ele fez a consolidação. Não, você tem que se matricular no curso de maturidade espiritual. Ele fez o curso de maturidade espiritual. Você leva ele para o curso de treinamento de líderes. Você desenvolve. Você não pode se acostumar. Entra ano, sai ano, e você é o mesmo cadeirante do culto. Você é o mesmo que entra em crente na missão. 1.600 versículos, 1.600 informações. Mas não ganha ninguém. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Vocês lembram de Gênesis? A palavra fala que o Senhor abençoou o homem. Disse a ele, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa foi a primeira ordem que Deus deu para o homem. A primeira de todas. E essa ordem não mudou. Só que agora a espécie é diferente. Já não é a espécie de Adão. Agora é a espécie de Jesus. E você faz parte dessa espécie. Sede fecundo. Multiplique-se e encha a terra. Deus te chamou para transbordar. Alguns vão dizer, pastor, no passado eu já fui tão envolvido. No passado já tentei trazer tanta gente, mas eu estou desanimado.
Não deixe o desânimo te roubar. Não deixe. Se posicione. É um tempo novo. Deus tem um tempo novo para o seu ministério. Deus tem um tempo novo para a sua célula. Decida recomeçar. Se você é líder, reúna os membros da sua célula e fala: nós vamos recomeçar. Nós vamos caminhar firmes. O Senhor é fiel que prometeu. A promessa ainda está disponível para nós. Quantos dizem amém? Fique em pé no seu lugar. Livro de Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei. E te constituí profeta às nações. Verso 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor disse-me: eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. O Senhor te coloca na boca nessa manhã. Amém? O Senhor coloca as suas palavras, as palavras dele na sua boca. Você vai ter um testemunho. Você vai ter uma palavra para compartilhar.